Fala, nação, vamos acompanhar aqui a repercussão da vitória do Flamengo contra o Vasco ainda no sábado, a classificação para a final do Campeonato Carioca, Fla-Flu na final do Carioca, a mídia já projetando essa final contra o Fluminense. Deixar os créditos aqui na descrição, o jogo aberto e ESPN Brasil, deixa o like para estar fortalecendo, deixa também aqui o seu comentário, a sua expectativa para essa partida aí, para essa final contra o Fluminense, mas agora bora pro vídeo. Flamengo 2, Vasco da Gama 1. O Vasco saiu na frente, tomou 2 gols depois e reclamou demais da arbitragem. Até o Pedrinho falou. Razão. E o Flamengo, que não está muito preocupado com isso, já está na final diante do Fluminense. Não vascaína não era das mais simples. Precisava vencer por 2 gols de diferença para avançar à final e viu o objetivo ficar mais próximo aos 21 minutos do primeiro tempo. Ryan foi derrubado por Léo Pereira. Felipe Coutinho cruzou. Lucas Freitas não finalizou, mas Nuno Moreira aproveitou. O primeiro do português recém-chegado com a camisa cruz-maltina. Antes disso, Léo Jardim já havia salvado o Vasco nesse chute de Varela. Léo Ortiz, de cabeça, também fez o goleiro trabalhar. Até que aos 33 minutos, Arrascaeta arriscou. A bola desviou na defesa e sobrou para Bruno Henrique. Após revisão do VAR, o gol foi confirmado. Me causa muita estranheza a velocidade com que um lance tão apertado, tão ajustado, que determina um direcionamento do jogo, seja de uma evolução assim extraordinária de uma partida para outra. Foi o 100º gol de BH com a camisa rubro-negra e o 11º sobre o Vasco, a vítima preferida do rei dos clássicos. Feliz, individualmente, mais uma marca, 100 gols com a camisa do Flamengo, no clássico. Tão pegado, tão difícil. E quando o Lucas Freitas perdeu para Gerson, sobrou capricho ao capitão rubro-negro, que rolou para a Plata ao invés de concluir. No segundo tempo, Plata teve a chance. Léo Jardim pegou, mas aos 24 minutos não teve jeito. Luiz Araújo fez fila e finalizou no canto para virar. 2-1 Flamengo, a terceira vitória no ano sobre o rival, em 3 jogos. Foi um excelente jogo, fiquei muito feliz pela forma que os jogadores se comportaram e a intensidade muito alta, muito alta. Estão numa rotação realmente altíssima e aqui eu espero que eles continuem e se mantenham, né? Não, está muito longe do que eu espero, do que eu acredito desse grupo. Com um grupo de jogadores, agora conhecendo melhor ainda o elenco, cada um daquilo que eu penso futebol. Pelo 7º ano seguido, o Flamengo está na final do Campeonato Carioca. Na quarta-feira, o rubro-negro já começa a decidir o título aqui no Maracanã. E temos mais uma oportunidade para continuar fazendo história. É um grupo que colocou já na mentalidade que gosta de chegar em finais, que gosta de levantar taças, e esse é o nosso objetivo. O Flamengo vem praticando um futebol muito bonito, muito consistente. Ganhou a Supercopa do Brasil, faz uma campanha com os titulares excelente no Carioca, mas tem essa rivalidade. A única vez que o Felipe Luiz, como treinador, perdeu foi para o Fluminense, do Mano Menezes, e agora eles se enfrentam na final. E esse gol polêmico, hein? Para você, o Bruno Henrique estava impedido, sim ou não? Então, eu estava assistindo o jogo, eu reparei ali, eu falei, ele está à frente um pouquinho, eu falei, está impedido. Aí quando passou ali, eu falei, ele está impedido. Aí veio o VAR e falou que não. Quer dizer, é muito louco isso. Para mim ele estava totalmente impedido. Braço, mão, ombro, nas costas, passou a linha. Aí veio a linha e ainda me deixa mais indeciso. Porque para mim, eu falei, está impedido. Aí deu, por isso que está dando essa confusão. Essa linha, e quem marca essa linha aí, vai ter que entrar com uma régua no VAR ali, porque a olho nu para mim estava impedido. E tem um detalhe, 100º gol do Bruno Henrique com a camisa do Flamengo. De fazer gol contra o Vasco. É um cara que estava aí no radar do Dorival Júnior também. Excelente jogador, mas é um lance bem questionável. É um lance ruim até por uma semifinal, né? Um campeonato tão importante como é o Carioca. Fica essa dúvida. E o Vasco da Gama, que já tinha saído na frente, aí tomou um empate, aí o Flamengo volta para o jogo depois disso. O Flamengo tem assim, um equilíbrio a seu favor, né? Porque um treinador também, você vê até nas palavras ali, na forma de comandar o grupo, ele não atrapalha, ele ajuda, e ainda quando chega com essa pressão toda para cima dele, ele sabe sair com categoria, né, o Felipe? Então acho que é isso que traz
para dentro do Flamengo um grupo muito forte, ainda mais no seu comando, que não tem aquelas palavras ásperas, tem o posicionamento, cada um faz a sua. Um companheiro já olha para o outro, já sabe o que tem que fazer, porque estão sendo bem treinados para isso. E não precisava a régua aí do VAR fazer a diferença. Mas o Flamengo é um time a ser batido por todos, né? Não só pelo Fluminense agora, que vai ter uma final espetacular no Rio de Janeiro, mas é um time a ser batido por todos, o Flamengo, que é um time muito forte. Já tô até com pesadelos. Primeira rodada do Brasileirão, Flamengo e Inter. Só isso. É o primeiro no jogo? Rio de Janeiro. Vão começar bem, hein? Time em que Vini The Best começou contra o Fluminense de tanta gente. Fla-Flu na grande decisão, e vamos ouvir personagens. Começando pelo Mano Menezes, que já tinha feito 4 também no primeiro jogo. Ontem não precisou de muito e o Flu está em mais uma final. Finais tem de tudo, né? Por coincidência, a única derrota que o Flamengo do Felipe tem é pra gente, né? Mas cada jogo tem a sua história, a gente precisa construir novamente. As finais têm jogo, as finais têm estratégia, as finais têm um monte de coisa. Então, pensando na gente, acho que o mais importante, a equipe foi adquirindo uma personalidade forte, que, ao meu ver, já nos possibilita jogar contra qualquer adversário e também jogar. Até no jogo da fase classificatória, né? A gente, por precisar muito daquele ponto, teve que assegurar ele primeiro, para depois pensar um pouquinho mais na frente. Então tivemos menos crise posse, feia no Fluminense, com um pouquinho mais de segurança. Eu acho que para você ganhar uma final, você tem que ser mais completo. E nós vamos tentar ser essa equipe mais completa. Confrontos entre Fluminense e Flamengo desde 2023. 3 vitórias do Flu, 5 empates, 5 vitórias do Flamengo. E a única derrota do Felipe Luiz foi exatamente para o Fluminense de Mano Menezes, 2-0 em 2024, professor. Eu tinha certeza que o Mano ia lembrar isso. E tá certo, tá no direito dele. O Fluminense tem enroscado o jogo do Flamengo até em outras versões, ali com o Diniz. O Fluminense é tradicionalmente o maior rival do Flamengo nos últimos campeonatos cariocas. A exceção da final que teve com Nova Iguaçu, as outras são todas contra o Fluminense. E gosto dessa disposição do Mano, né, em prometer mais do que o último Fla-Flu, em que sim, o Fluminense conseguiu, ficou ali na página 1, fez o principal, segurou o Flamengo. Naquele momento não era tão necessário fazer além disso, mas agora é. Então, o que o Fluminense tem que almejar é ser mais, eu não digo competitivo, porque acho que competitivo o Vasco foi, mas ir além do que o Vasco fez, né? O Vasco fez cócegas no Flamengo em 2 primeiros tempos das semifinais. Agora o Fluminense vai para a decisão mais consistente, tem o Thiago Silva de volta, isso é importante. É um momento muito bom para o Fluminense, mais do que sonhar, almejar, né? Porque quando a gente fala sonhar, dá a impressão que está querendo uma coisa impossível. É possível complicar esse Flamengo. Eu só acho que o Flamengo também virá vacinado das dificuldades que teve contra o Vasco. O Flamengo ingenuamente não entrará nessa coisa ingênua de achar que é melhor que o Flamengo e pronto. O Flamengo vai jogar bola também. Vai ser um belo confronto. Um Flamengo, na minha opinião, favorito pelo que tem de futebol. O Fluminense pode trazer, na minha opinião, as mesmas dificuldades que o Vasco deu para o Flamengo ou mais. Para mais. Acho que mais. Com certeza. Acho que mais. Tem mais time, né? Tem mais time. O Fluminense, ele melhorou. Acho que o Mano foi encontrando ali algumas alternativas que o Vasco não tem. Isso é bem verdade. O Fluminense fez um bom mercado. A gente vê o time forte na individualidade, um meio de campo muito forte, né? Com o Martinelli, com o Otávio, a zaga com a volta do Thiago Silva. E tem Arias, o Canóbio cada vez melhor também, encaixado na equipe. Tem o Cano voltando a marcar. Então, com certeza, tem melhores alternativas do que o Vasco. Mas o Vasco foi prejudicado, é importante a gente falar isso. Porque o Vasco, ele conseguiu subir um pouco o nível competitivo contra o Flamengo. Como o prof já adiantou, né? A primeira etapa dos 2 jogos, o Vasco, de fato, competiu. Consegue marcar, já jogava contra um regulamento, consegue marcar. Não teve, o Coutinho teve o momento dele, perde o Coutinho por lesão, mas
é importante a gente falar. O Bruno Henrique toma um cartão amarelo por reclamação e poderia e deveria, a gente teve o Simon aqui avaliando isso, tomar o segundo cartão amarelo complicaria, de fato, não é definitivo, obviamente, sobre o placar, mas poderia ter tido um outro resultado, porque aí sofre o gol, vai para o intervalo, obviamente tem acesso às imagens, o Vasco, quando retorna, aí a montanha era muito alta, né, para o Vasco escalar, como eu já falei, não tem alternativas, mas foi prejudicado pela arbitragem, tanto no gol quanto na possível expulsão do Bruno Henrique. Eugênio Leal, Flamengo eliminando o Vasco e o Fluminense para cima do Volta Redonda, e se repete a final, que tem acontecido muito nos últimos anos, Eugênio. Ano passado não aconteceu porque foi a semifinal, né? Aí a final foi o Flamengo com o Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, E aí a questão tem a ver ali com a classificação na fase preliminar, né? O cruzamento e tal. São os times que vêm dominando o Campeonato Carioca nos últimos anos. Aí a Mari colocou, né? O Vasco do Carille conseguiu, nesses 2 jogos com o Flamengo, competir mais. Um time muito corajoso em campo, né? Muito entregue, disputou as divididas, foi para cima, tentou diminuir ao máximo os espaços do Flamengo, mas a história foi muito parecida, né? No início ele consegue chegar mais perto de equilibrar o jogo, mas o tempo vai passando e o Flamengo vai impondo a sua maior qualidade. Já quando sai o gol, né? O lance do primeiro gol, inclusive, é um lance que fica muito nítido isso, né? O Flamengo sobe marcação, recupera a posse de bola quando o Vasco tenta sair da defesa para o ataque e fica ali rodando até achar o chute do Arrascaeta, que desvia na zaga e sobra para o Bruno Henrique. Para mim, um gol em impedimento. Apesar do argumento da linha mais grossa, né? E é uma linha única no Rio de Janeiro, porque normalmente a gente vê a linha marcando o defensor e a linha marcando o atacante. O azul e o vermelho. O azul e o vermelho. Ali é uma linha única, uma linha grossa, é verdade, mas mesmo com a linha grossa, se você parar e colocar a imagem que eles apresentam mesmo da linha... A mim está impedido. Não, mesmo com a linha grossa, se você aproximar essa imagem aí, você vai ver que sobra ainda um pedaço de cabeça do Bruno Henrique. Atravessa a cabeça do Bruno. À frente dessa linha que foi traçada. Então, é um erro de execução da linha. Não é apenas o fato de ela estar mais grossa. Então, Vasco prejudicado. Então, a FERJ pode falar assim, a gente quer evitar que seja marcado impedimento em lances ajustados. E era realmente um lance ajustado. Então, aumenta mais ainda a linha, porque a linha, essa que foi traçada, ela ainda permite a percepção de que, ainda assim, com uma linha mais grossa, tinha um pedaço do corpo do Bruno Henrique à frente. Mas, de qualquer forma, depois o Flamengo vai tomando mais conta do jogo, um segundo tempo mais controlado para o Flamengo, que é melhor time. O Vasco está num processo evolutivo nítido, assim como o Fluminense está num processo evolutivo também nítido, mas é difícil para ambos chegar no nível do Flamengo. O Fluminense vai tentar fazer o que ele fez na fase de classificação, né, na chamada Taça Guanabara, de tentar elevar a competição, né, de fisicamente tentar ao máximo tirar a bola do Flamengo, não deixar o Flamengo à vontade no jogo para ele, Fluminense, fazer o passo que ele não fez naquele jogo, né? De também tentar alguma coisa no jogo, né? Ele só evitou que o Flamengo jogasse. Agora ele precisa mais do que isso. Ele precisa também, além de evitar que o Flamengo jogue, também ele jogar. Vamos ver como é que vai ser esse novo passo para a final. É claro que o Flamengo entra como grande favorito, mas em 2 jogos... Grande favorito, sim. Apesar da promessa do Mano, eu entendi, conhecendo o Mano, que ele vai tentar, se o primeiro jogo for igual àquele da insuficiência de ataque, ele vai estar satisfeito. Eu acho que ele vai tentar o bote da segunda partida. Se ele chegar vivo, um empate que seja para o segundo jogo, é negócio para esse Fluminense. Eu acho que é o roteiro que ele idealizaria. São 180 minutos, ele usa os primeiros 90 para fazer um jogo exatamente igual àquele da fase primeira, da fase Taça Guanabara, e se tiver que ir para um tudo ou nada, esse algo a mais que ele falou para ser campeão, eu acho que esse algo a mais vai aparecer na segunda partida. 5ª vez nos últimos 6 anos em que teremos aí um Fla-Flu na decisão do Carioca, como o Eugênio lembrou, a exceção no ano passado, quando se enfrentaram nas semis, né? E a final foi Flamengo e Nova Iguaçu. Com bastante Fluminense, né?
pela diferença de investimento, de momento. Mas ganhou 2, né? Bastante Fluminense aí nessa história. Se não me engano, ganhou... 2 seguidos. 23 a 24, né? É um bicampeonato do Fluminense. Não, 22 a 23. 24 foi ano passado, que ele não foi para a final. 22 e 23. 24, o Flamengo vence. Significativo. O Fluminense tem enroscado o Fluminense em outras gestões, tanto do Flamengo quanto do Fluminense, né? Teve final aí. Dadas as proporções, o Fluminense tem sido para esse poderoso Flamengo dos últimos anos o que o São Paulo tem sido para o poderoso Palmeiras dos últimos anos? Ou não tem nada a ver? Olha o Abel na malícia. Entendeu, né? A malícia do Abel Neto. Malícia? Não, eu acho Teve que malícia? isso já é um gancho A pro malícia, próximo justamente. assunto. É isso. Ele Tá bom, joga é esse isso, assunto é verdade. É um para engano. ter um link Engante, para é um chamar engante. Não, Palmeiras mas e dessa São vez Paulo. não foi. Não foi. Eu nem sei se é o Não, próximo assunto. É o próximo? Não é não. Foi só uma O próximo comparação. assunto é o Neymar. É pertinente. Pedra no sapato por pedra no sapato. sim. E tem a coisa da mística do Fla-Flu, né? O Fla-Flu, se você pegar historicamente, o Fluminense consegue títulos contra o Flamengo, que o Flamengo era amplo favorito. No centenário do Flamengo, o gol do Renato Gaúcho. O próprio Fluminense de Washington e Assis não tinha o peso daquele Flamengo do Zico e conseguia. O Fla-Flu começa, o primeiro dos Fla-Flus é uma dissidência de jogadores do Fluminense que saem para fazer a base do futebol no Flamengo, que já tinha regatas. E no primeiro de todos os Fla-Flus, um Fluminense estilhaçado pela debandada para o Flamengo ganha do Flamengo. O torcedor do Fluminense brinca, né? Fala, ganhar o Fla-Flu é normal. Então tem muito desse componente nesse clássico também. Um Fluminense, muitas vezes, não considerado favorito, que surpreende o Flamengo. E que tem muitos bons jogadores ainda, o Fluminense. Sim. Né? Caiu de produção no ano passado em relação ao que foi em 2023, mas ainda é um bom time. É um time redesenhado, né? É um time muito mais remoçado. Como Se assim? olhar, mais jovem. Já mais vou jovem. eu ter que ir no dicionário? Ué, Precisava mesmo precisa. ser remoçado. Mais moço. Ah, gostei. É, Mas mais moço fácil. é muito bom. você olha jovem, a escalação e você vai ver. Né? Você tem hoje ainda o Cano, né? Que é um veterano, mas você, posição por posição, não sei como é que vai ser esse Samuel Xavier, mas o Guga é mais jovem que o Samuel Xavier. O menino colombiano Fuentes é mais jovem do que, seja o Marcelo, seja o outro lateral que estava no passado, rapaz, O Diogo Barbosa. O Fuentes é mais novo que eles. Meio campo, a mesma coisa. Você tem hoje o Arias, o Ganso está fora. O Ganso ainda é jogador do Fluminense, mas devido a problemas ali cardíacos, esse ano ele está voltando com um pouco mais de atraso em relação aos outros jogadores. Então, você tem Arias, você tem Canóbio, que é mais novo também. O Serna é mais novo também. Se você pegar a escalação do ano passado, média, e comparar com a escalação desse ano, é um time mais jovem, é um time, portanto, mais vigoroso, com mais energia dentro de campo para disputar as partidas. Na defesa também, essa energia... Tem o Frentes e o Ignacio, que são mais jovens do que os outros que estavam ali. Agora, com a volta do Thiago Silva, vai envelhecer um pouco, mas é uma qualidade muito alta. Então, você tem um time com uma média de idade muito mais baixa, portanto, com mais energia para correr, para dificultar o adversário. E essa energia está favorecendo o Cano. Muito do que, claro, né, não dá para a gente individualizar o que aconteceu no ano passado, porque foi um todo que caiu muito de produção. Mas é uma energia que está favorecendo o Cano e quando o Cano ali tem as oportunidades, a qualidade dele, ele marca. A bola voltou a chegar para ele, né, Mari? Então você tem um fazedor e Uma gol, outra que é o Cano. construção do Fluminense. Você tem o Arias, que é um jogador que desequilibra. E Você tem um bom técnico que é o Mano Menezes. Você tem, entre os veteranos que ficaram, um goleiraço. Sim. Opa! Que é o Fábio, né? E o Thiago Santos também. É um Fluminense que tem lá as suas armas. Você quis falar o Thiago Silva? O Silva. Não o Thiago Santos. Silva. No meio-campo você ganhou o Otávio, que não é garotinho, mas você tem também o Hércules, que chegou do Fortaleza, que é bem jovem, é um baita jogador. Todo mundo que chegou é mais jovem do que quem saiu. A exceção do René, que veio para a reserva da lateral esquerda, que seja também esse também mais já rodado. é mais rodado. Mas é um Fluminense que tem suas armas também. Não tem o viço do Flamengo, né? O Flamengo é o time viçoso desse começo de ano. Até carrega isso desde o fim do ano passado. Mas tem suas condições. O rubro-negro, eu acredito que o rubro-negro médio não está tão confiante contra o Fluminense. O rubro-negro tem que olhar a lesão do Bruno Henrique, né?
Que é o cara do time, né? É o jogador referência hoje. Ele sai lesionado no meio do jogo. O Wesley sente a panturrilha, mas não sai. Tem seleção, mas, né? É uma questão. Agora sim, vocês três me deram Olha lá o gancho Lincoln. para o próximo assunto. Por falar em seleção, por falar em arma, hein? Por falar em lesão... Tá aí na ação, 3 para vocês do Jogo Aberto e também do pessoal da ESPN Brasil, falando sobre o Flamengo, já projetando, né, o Fla-Flu, final do Campeonato Carioca. O Flamengo, mais uma vez, né, venceu o Vasco, 2-1, vitória de virada. O Fluminense já estava com a situação bem encaminhada, já tinha vencido a primeira partida 4-0. E mais uma vez, né, Fla-Flu da final do Campeonato Carioca. Esse Fluminense aí do Mano Menezes foi o único time que conseguiu derrotar o Flamengo do Felipe Luiz. Então a expectativa aí é para que sejam, né, 2 grandes jogos. Acredito que não vai ser um jogo fácil. O Fluminense costuma dar trabalho para o Flamengo, mas o Flamengo chega muito bem preparado, jogando um bom futebol. Felipe Luiz, né, fazendo um grande trabalho. Tem a chance de conquistar mais um título. Já conquistou a Supercopa, Taça Guanabara e agora tem a final do Campeonato Carioca. Fla-Flu, 2 partidas. É aguardar esses 2 jogos da final, né? O torcedor já está na expectativa para essa final contra o Fluminense no sábado. Mais uma vez vencendo o Vasco. Bruno Henrique cravando mais uma vez, marcando um gol contra o Vasco. Luiz Araújo, né, que está pedindo passagem aí no time titular. Joga muita bola, está até merecendo, né, uma chance do time titular. E o importante é que o Flamengo venceu. Teve polêmicas ali, a arbitragem faz parte. O Flamengo conquistou a vitória muito importante e chega com muita moral para esse jogo contra o Fluminense. O Fluminense que cresceu bastante também nas últimas partidas. O Mano Menezes conseguiu, né, achar ali o time. Por isso que há a expectativa aí, né, para que seja 2 grandes jogos. Aproveita e já deixa aqui o seu comentário, né, a sua expectativa para essa partida. Está confiante, acreditando que o Mengão vai conquistar mais um título, né? Mais um título do Campeonato Carioca. Deixa o seu palpite aqui abaixo. Vou ficando por aqui, galera. Valeu e até o próximo vídeo.